essa segunda possibilidade. E para terminar mesmo, né, a gente tem aqui o chamado fenômeno do batimento, ou beating, né, em inglês. O batimento é uma situação física quando a gente viu as três situações de vibração forçada, né, anteriores, ou seja, a frequência da força é menor que a frequência natural, a frequência da força é maior que a frequência natural e a frequência da força é igual à frequência natural. Agora, existe um fenômeno muito interessante e que é muito comum de aparecer, é quando a frequência da força ela é próxima, muito próxima da frequência natural. Tá? Ela não é igual, ou seja, a gente não tem ressonância, mas a gente tem uma outra situação chamada batimento. Tá? Então, ocorre, né, quando quando existem dois processos ocorrendo simultaneamente cujas frequências são muito próximas. Por exemplo, se você botar dois motores, um do lado do outro, né, um rodando a 1.800 RPM, o outro rodando a 1.805 RPM, né, quando a gente divide isso aqui por 60, a gente tem 30 Hz de frequência de rotação. Né? Então, se a gente dividir isso aqui por 60, a gente vai ter, não vai nem ter 31, né? Vai ter 30, alguma coisa Hz. Então, é muito próximo. Então, os dois motores ligados e funcionando, um próximo do outro, se a gente for medir, né, se eu tiver aqui um piso, eu tenho aqui um piso, tem um motor aqui, tem outro motor aqui. Né? Esse daqui é 1800 e esse está 1805. Então, o que vai acontecer? Se eu colocar um sensor para medir a vibração aqui, eu vou pegar uma forma de vibração, um padrão de vibração que vai estar associado ao batimento. Ao batimento. Certo? Então, a gente vai ter uma forma de onda, que a gente vai ver aqui embaixo, né, que é mais ou menos isso aqui, né, que vai indicar que existe um batimento. Tá? Esse batimento, o batimento também recebe o nome de modulação, né? Modulação em amplitude. Tá? Modulação em amplitude ou, em inglês, amplitude modulation, que é o amplitude modulation, que é o AM. Tá? Eu vou falar depois, mas isso tem tudo a ver também com o que a gente conhece de AM, de rádio, né? Então eu vou explicar mais à frente o que tem a ver isso com ondas de rádio ou ondas quaisquer. Bom, então assim, olhando aqui rapidamente o batimento, a gente vai partir, né, do nosso x de t, da nossa equação aqui de trás, essa equação aqui, né, essa equação aqui, que é a equação da resposta completa, e a gente vai considerar que as condições iniciais, elas são zero, só para facilitar aqui o trabalho, tá? Essas condições iniciais são zero. Então, o sistema ele está sendo perturbado ou por uma força ou por um deslocamento externo, certo? Harmônico, e não existe condição inicial nenhuma. O sistema já tá trabalhando lá em um regime permanente. Então, o que acontece? Pegando aquela equação lá e trazendo ela para cá, né, a gente não tem a participação das condições iniciais, né, do x0 e do x.0. Então, a equação se resume a isso aqui. Né? Que é exatamente a mesma coisa que a gente acabou de ver, né, para a expressão da resposta em ressonância. A gente partiu da mesma coisa. Esse A aqui, ele está indicando que, como agora a gente está considerando as duas possibilidades, né, a força aplicada e o deslocamento do suporte do suporte da base, do suporte da mola, desculpa, esse A aqui é uma representação genérica.
onde eu posso ter ΔZ ou Y, né? Onde Y seria o deslocamento máximo do suporte da mola se eu não tivesse frequência, né? Bem, considerando o primeiro caso, que o A é igual a ΔZ, né? Sabendo que o ΔZ é o F sobre K, né? Então a gente vem aqui e substitui o A por ΔZ, por F sobre K, e faz o seguinte, e divide por M, né? E divide por M. Na verdade, não divide por M. Antes de dividir por M, a gente pega o K e passa aqui para baixo. Tira o K daqui de cima. Tá? Para tirar o K daqui de cima, o que eu fiz? Eu dividi em cima, eu multipliquei, né, em cima e embaixo por K. Então, quando eu multipliquei em cima, o K sumiu, porque ele está no denominador do F sobre K, e aqui aparece um K, e aqui fica M sobre K. Né? Fica M sobre K por quê? Porque aqui a gente tem M sobre K. Né? Ômega n ao quadrado é M sobre K. Quando eu multiplicar por K, né, e o K vai cortar com K, e vai multiplicar esse 1 e vai ficar K. Então eu vou ficar com K menos ômega F ao quadrado, e aí eu vou fazer o seguinte, para trabalhar essa expressão, eu vou dividi-la por M, em cima e embaixo. Então eu vou ficar F sobre M, ômega n menos ômega... Ah, por quê? Porque eu quero, aqui eu vou ter K, mas eu não quero ter K, eu quero ter frequências aqui embaixo. Então, a única maneira de eu só ter frequência no denominador, a subtração das frequências, é dividir o denominador e o numerador por K. Então, eu vou ter F sobre M em cima, mas embaixo só tenho a diferença dos quadrados das frequências. Ou seja, né, eu vou pegar isso aqui, né? Eu vou pegar isso aqui, limpar isso aqui. Eu vou pegar isso aqui e agora eu vou substituir por isso aqui, que veio daqui. Porque aí eu vou ter essa diferença de frequências e vou ter aqui a diferença dos cossenos. Bom, aí o que acontece? Eu faço aqui um estudo, né? Isso aqui é uma diferença de quadrados, né? Como se fosse x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, é o produto da soma com a diferença, pelo produto da diferença. Então, eu boto aqui. E a diferença dos cossenos é a fórmula, né? A expressão trigonométrica que a gente pode desenvolver a partir da diferença dos cossenos é essa daqui, né? Usando senos. É um produto de senos. Tá? Como o ômega F, eu estou trabalhando com o batimento, ou seja, com a situação em que o ômega F é aproximadamente igual ao ômega N, e aqui eu tenho a soma das frequências, aqui eu tenho a diferença, eu vou dizer que a soma é aproximadamente, já que eles são aproximadamente iguais, então a soma é aproximadamente igual ao dobro da frequência da força, que é igual ao dobro da frequência natural. Mas aqui eu vou usar o dobro da frequência da força. E a diferença, eu vou chamar de 2ε, tá? Por uma questão de conveniência, onde o epsilon representa um valor muito pequeno. Então a diferença é um valor muito pequeno, já que elas são próximas. Mas eu vou usar 2 vezes esse valor pequeno só por uma conveniência, já que eu tenho esse 2 aqui. Então, 2 vezes um valor muito pequeno, continua sendo um valor pequeno. Tá? Então, eu tenho a equação 1, a equação 2, a equação 3, a equação 4. Logo, essa diferença de quadrados aqui, que é o primeiro aqui, é igual a ômega F, ômega n menos ômega F, que é 2ε. Né? Multiplicado por ômega n mais, né, 2ε aqui, ômega n mais ômega F, que é 2 ômega F. Então, eu tenho 2 a epsilon mais 2 ômega F. Ou seja, eu tenho 4 epsilon ômega F. Equação 5. Aí eu vou substituir 3, 4, 5 em 1 e 2. Ou seja, eu vou substituir 3, 4 e 5 em 1 e 2. Para quê?
para que eu tenha, né, para que eu tenha a expressão de x de t para o batimento, né, como função de tudo isso que eu obtive aí, né? Então, o que eu vou obter no final das contas? Eu vou obter seno de eu vou ter 2 vezes seno de ômega n mais ômega f, que é 2 ômega f, eu vou cortar 2 com 2. Então, vai ter seno de ômega f, certo? Ômega f t. Aí eu vou ter essa parcela aqui. Seno de ômega n menos ômega f fica sobre ômega f sobre 2. Mas quem é ômega n menos ômega f? 2 epsilon. Por isso que eu usei 2. Vou cortar com esse 2 aqui, vou ficar com epsilon. Tá? Então vai ficar seno epsilon t, seno ômega ft, onde epsilon é um valor muito pequeno, ou seja, é uma frequência muito, muito pequena. É uma variação muito lenta. E do lado de fora, né, eu tenho o que eu tinha aqui, ó, f sobre m e essa diferença aqui. Né? Então, o f sobre m está aqui e a diferença está aqui, que veio daqui. Né? Só que duas vezes, né? Então, eu vou duas vezes, eu vou cortar, né, o 2, né, e vou ficar... vou cortar não. Eu vou ficar com isso aqui, né, 4 epsilon ômega f, só que eu tenho um 2 no numerador, um 2 em cima. Então, eu vou tirar... eu tenho esse 2 que vem daqui, ó. Então, quando eu jogo aqui, no final das contas, aqui eu vou ter 4, mas vai ficar 2 embaixo, né? Porque esse cara vem aqui para baixo, com o 2 de cima ele vai cortar, vai ficar 2. Então eu vou ter Fm sobre 2 epsilon ômega f, que era isso aqui, vezes seno epsilon de t, vezes seno ômega f de t. Então, limpando aqui, né, eu vou ter... Né, limpando aqui, eu vou ter essa expressão aqui para a resposta do batimento. Então, reparem bem, a frequência do batimento, a frequência, não do batimento, mas a frequência de oscilação do sistema é o ômega f. Só que reparem aqui, a gente tem um seno multiplicado por outro seno, variando no tempo, multiplicado por uma constante. Uma constante. Então, o que a gente vê é que esse seno, a amplitude desse seno, ela se comporta senoidalmente, né? Então, esse produto aqui, ele quando a gente tem dois senos, a gente tem a chamada modulação em amplitude, como está escrito aqui, a modulação em amplitude. O que é a modulação? A modulação é uma variação, né, que é feita sobre o seno, é uma variação na amplitude do seno, que é uma variação senoidal, né? E quando a gente tem isso, a gente tem a seguinte nomenclatura. A gente tem a frequência mais alta como sendo chamada de onda portadora e a frequência mais baixa chamada de onda moduladora, ou também chamada de envoltória, tá? E é o que acontece aqui, né? Então, reparem, a gente tem aqui uma oscilação, né, que ela cresce e cai, depois começa a crescer depois e cai, e assim por diante. Então isso é o batimento, né? O nome batimento ele vem dessa forma, vibra, vibra e para, vibra, vibra e para, vibra, vibra e para. Agora, existe aqui por fora, existe o padrão como isso acontece, que é a segunda frequência, né? Ou seja, é o segundo seno, é o seno mais lento, que é o epsilon. Então, é um seno variando senoidalmente. Isso, basicamente, que é a modulação em amplitude. Tá? Então, aqui, para terminar, está dito assim, como epsilon é praticamente igual a zero, o período da envoltória, ou seja, o que é isso aqui?
Isso aqui é a frequência e o inverso da frequência, multiplicado por 2π. Então, isso aqui dá tempo, né? Então, se isso aqui está tendendo para zero aqui, o tempo está tendendo para infinito. Então, o período está tendendo para infinito, tá? O 2π aqui é porque a gente tem que fazer a gente está trabalhando com radiano por segundo, né? Então, o que acontece? A gente vai ver que, na verdade, a frequência do batimento é igual ao dobro de epsilon, pois caracteriza o padrão de repetição da variação da amplitude x de t. Por quê? Porque, na verdade, o que está acontecendo aqui é o seguinte, isso daqui, ele vem e se repete. Depois ele vem e se repete. Então, o período dele de repetição é esse aqui, né? O período dele de repetição é esse aqui, que é o dobro desse período aqui. É 2 vezes maior do que esse período aqui. Então, o período da portadora, né, da onda moduladora, da onda de frequência mais baixa, ele é metade, o período é o dobro do período do batimento propriamente dito, né? Ou seja, a frequência é a metade do que a frequência do batimento, tá? Então é isso que está explicado aqui, ok? E aí, para terminar, só a curiosidade da modulação, né, é que a modulação de ondas de rádio, né, por exemplo, aí você tem a nomenclatura AM e FM, né? Então, o AM, que é o que a gente acabou de ver, é o Amplitude Modulation, e o F é o Phase Modulation. O Frequency Modulation. Então, aqui é uma modulação em amplitude e aqui é uma modulação em frequência. Então, o que tem isso a ver com o assunto aqui? Matematicamente é a mesma coisa. Fisicamente, o que acontece? Quando a gente tem uma estação de rádio, ela tem uma antena. E essa antena ela vai propagar o sinal do rádio numa distância, né? Então, ela, para mandar uma informação, para mandar, por exemplo, o som de uma música, ela vai pegar, né? Essa informação ela vai se propagar no ar e vai chegar no receptor, no rádio, na antena do receptor. Mas para ela propagar, o que vai propagar aqui é uma onda sonora, certo? Que é, por exemplo, uma música, uma voz. O problema é que as ondas, essas são ondas eletromagnéticas, né? Porque ela emite uma onda eletromagnética e essa aqui recebe contendo uma onda eletromagnética e dentro do rádio faz a transformação para um sinal de áudio. O problema é que o sinal ele vai sofrer atenuação ao longo dessa distância, uma atenuação forte. E quanto menor a frequência do sinal, maior é a atenuação. Então, quando o sinal de áudio, né, um sinal de música, considerando que nós ouvimos de 20 a 20 kHz, 20 Hz aqui a 20 kHz, quando esse sinal de áudio ele é transmitido, mesmo as frequências mais altas, elas são facilmente atenuadas. Então, o sinal se perde rapidamente. Então, para que você tenha um alcance maior de captação do sinal da estação de rádio, você tem que empacotar esse sinal num sinal de frequência mais alta. E esse empacotamento ele tem que ser feito de uma forma, seguindo um protocolo, para quando ele for desempacotado no rádio, no receptor, o rádio reconstrua então o sinal de áudio original. Então você tem a compactação lá na rádio e você tem a descompactação no rádio, né, no dispositivo. Então, como é que isso acontece, né? Como é que isso acontece?
A rádio, cada rádio, ela vai transmitir numa frequência. Então a gente tem lá rádio que transmite a, por exemplo, 1476 kHz, uma rádio AM, né? E você tem rádios FM que transmitem, por exemplo, a 85,9 MHz. Então, mega é 1000 vezes quilo, né? Então, o que acontece aqui? Essa rádio, ela transmite o sinal dela numa frequência altíssima, né? E dentro dela tem um empacotamento da baixa frequência. Então, ela transmite a 1476 kHz, 1000 kHz, certo? Ou seja, 1 MHz, para transmitir sinais de 0 a 20 Hz. São sinais de baixa frequência perto da sinal. Então, por quê? Porque a onda de alta frequência ela não vai perder energia tão fácil quanto as ondas de baixa frequência. Então, na verdade, existe um empacotamento das ondas de baixa frequência na onda de alta frequência. E esse empacotamento ele é chamado de modulação. Aí a modulação ela pode ser em amplitude, né? De maneira que da maneira que a gente tem aqui, né? A amplitude está modulando, ou com a amplitude em frequência, que é o FM, que a gente já tem ondas de transmissão em frequências muito mais altas, em megahertz, né? Em megahertz. A perda é menor ainda, a qualidade do sinal ela se mantém melhor ainda, e aí o sinal é empacotado em ondas, né? Em ondas com frequências da ordem de megahertz, ok? De milhões de hertz. Bom, então é isso aí. Com isso a gente termina a parte 2.1 da matéria, que é a vibração forçada sem amortecimento. Vamos passar na sequência para a vibração forçada com amortecimento.